eu chamo ao palco o Thiago Violim, diretor executivo de negócios da Portobank. Ele lidera as operações e atendimento da Portobank, conectando inovação e estratégia para construir soluções que antecipam o futuro da experiência financeira. Thiago, a tua fotinho, você senta aqui no meio. Chama ao palco o Josemilson Silva, CIO da Allianz. Lidera a transformação digital da Allianz Brasil, integrando inovação e eficiência para aprimorar a experiência dos clientes. Seja bem-vindo. E chama agora o Fernando Wolff, CEO da Tech for Humans, empreendedor desde os 13, viveu o ciclo completo do zero ao exit e decidiu recomeçar com a revolução do GPT. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Fernando, fique à vontade. Obrigado, Tati. Tá funcionando o meu? Manfio, obrigado por convidar para o evento. Violim, Zé, obrigado por ter aceitado o convite e todo mundo que está vendo aqui. Vou lá, eu vou fazer uma abertura rápida, só para a gente entrar nos temas. E o Violim e o Zé vão poder contar muito mais do que eles têm feito tanto na Portobank quanto na Allianz. Bom, todo mundo usa GPT aqui, deixa eu só ver se é comum. Beleza. Já estamos chegando no mesmo nível que se fala no Brasil, que 80% das pessoas já usam o GPT para alguma tarefa no dia a dia. Mas é engraçado saber que o GPT e a OpenAI ainda não é uma empresa lucrativa. Apesar disso, o GPT e a OpenAI já valem mais do que o Bank of America, que tem 120 anos de história. Ou seja, eles com 5 anos superam uma história muito longa do Bank of America. E isso porque eles têm um crescimento exponencial a cada lançamento que eles fazem. Então, são mais de 500 milhões de usuários ativos e com ações específicas, como a gente vê quando começa a ter imagens ou captura de áudio e etc., o crescimento é exponencial e em um dia, em uma hora, eles tiveram 1 milhão de usuários novos. O fato é que não é só a OpenAI e o GPT que estão surfando essa onda. Existem diversas startups no mundo, algumas que já chegaram aqui no Brasil, como é o caso de Databricks, como é o caso da Anthropic, muito para programadores. E existem outras dezenas ou centenas de companhias que estão nessas mesmas ondas e que a gente vê, seja Porto e Allianz, utilizando companhias, startups para as suas soluções. Os grandes players também estão fazendo investimentos muito altos na indústria. Então, ano a ano e trimestre a trimestre, seja a Google, seja a Meta, seja a AWS, fazem investimentos em data centers e em tecnologias de software para impulsionar esse mundo. E a IA, ela é a maior tendência, a maior, vamos dizer, uso que já teve desde as últimas inovações, que foi a curva do computador, notebooks, etc., depois das redes sociais. A IA ela passa por cima dessas curvas todas. E no Brasil, o uso é mais ou menos como os outros países do mundo. Então, 40% de adoção na população inteira. E o fato é que aqui no Brasil, o GPT ele já é o 5º app mais baixado. Ele só perde para as redes sociais. Então, na frente do GPT, só está as redes sociais e ainda num público bem mais jovem, inclusive. Algumas coisas que a gente percebe no GPT que não funcionaram bem, como teve muitos haters que falavam, ele não faz bem cálculo, ele não sabe somar, ele erra coisas básicas. O fato é que isso tudo está evoluindo e mesmo quem teve experiências ruins com alguma coisa, vale a pena testar novamente, porque já não performa mal para aquelas coisas que performavam. A cada versão que sai, seja do GPT, seja da Anthropic, seja do Claude, isso tem melhorado a cada dia. Então, não fique frustrado por uma experiência que você teve ruim, porque os modelos estão cada dia melhor.
passar só aqui. Agora está numa discussão muito grande, que é se os LLMs têm capacidade para raciocinar. A gente na Tech acompanha uma tendência de que os LLMs estão muito atrás do que é o ser humano. A gente não tem medo da IA substituir os humanos e a gente acredita muito na IA como um copiloto do nosso dia a dia, a IA ajudando para tarefas básicas ou tarefas repetitivas. E o Ian é o cientista-chefe da Meta e ele fala que a IA é como se fosse uma criança de 4 anos. Ela é muito evoluída, uma criança de 4 anos. Bom, eu estou com um filho de 8 meses. Eu já acho bem evoluído, mas é porque é meu filho. Mas com 4 anos eu tenho certeza que tem tudo funcionando, mas não chega no nível de raciocínio da gente que está no dia a dia trabalhando nas companhias. Vai evoluir muito, a gente não sabe o que vai acontecer, daqui a um ano isso que eu estou falando pode ter caído por terra, mas hoje esse é o fato. Onde a gente acredita que pode ter muita evolução dentro das empresas são nessas duas áreas aqui. Transformar os processos administrativos, as tarefas administrativas, elas são todo dia igual. E a programação. O Zé vai contar um caso brilhante da Allianz, onde a programação de um código gigantesco conseguiu ser otimizado com o IA. E isso é o que dá geração à nova era de agentes. Então, a nova era de agentes é poder ter agentes que são nada mais do que robôs, conversando entre robôs, ou agentes únicos executando pequenas tarefas, agentes conversando com robôs ou agentes conversando com humanos, que são os copilotos. E aí falam assim, muita gente está com medo de perder o emprego, a IA vai substituir os robôs, o robô vai dominar o mundo. Aqui eu deixo uma mensagem final antes de passar para o Zé e para o Violim, que é tudo aquilo que você faz no dia a dia, que é ou na zona da incompetência, ou na zona da mediocridade, ou seja, não são tarefas que você realmente é espetacular, que você é excelente, ou que você é genial. Genial é o componente natural, né? Que é aquilo que você sente, e excelência é aquilo que você é reconhecido. Deixa a IA fazer. Passa isso para a IA e foca nas coisas que realmente você consegue fazer melhor do que ninguém. Vamos lá. Obrigado. Bom, obrigado de novo. Vou começar aqui com uma pergunta para entender como vocês estão usando a IA no dia a dia de vocês. Profissional ou pessoal, onde vocês veem que ela já trouxe um benefício real? Zé, vai lá. Bom, Wolf, primeiro, obrigado aí pelo convite, uma oportunidade única aqui, um baita evento. Marim, todo mundo, vamos lá. Bom, acho que basicamente, assim, a Allianz, para os executivos, a gente começou com o GPT, então, uso direto, né? Então, inicialmente foi aberto, mas logo a Allianz entrou com o Allianz GPT, que foi bem interessante. Então, ela blindou o LLM dela, esse é um ponto importante, né? A gente tem muitos problemas com segurança, né? Vazamento de informações, então a Allianz tomou essa decisão. Isso foi super importante, a companhia usa hoje no dia a dia, né? Então, desde os executivos até o pessoal ali que faz materiais, produção de materiais e tudo mais. E para o executivo final, a gente também tem ainda a versão do Copilot profissional, que ajuda absurdamente, né? Então, eu uso muito, por exemplo, na administração de e-mails, recebo milhares de e-mails por dia, então ali você consegue ter um resumo executivo. E, além de tudo, a gente usa em algumas soluções estratégicas, alguns outros pontos. Então, no executivo está fazendo muita diferença hoje. Violim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Fernando, Zé, prazer estar aqui com vocês. Particularmente, eu tenho usado muito mesmo, né? Desde a minha vida particular, então... E aí, muito no GPT, eu estou usando para coisas básicas que jamais imaginei que pudesse usar, desde consultar um modelo, detalhes de um item que eu quero comprar para fazer comparação. Assim, é fantástico, né, quando a gente vê o uso.
até mesmo quando a gente vai para o aspecto profissional, né? Para resumir, contrato. Putz, você pega um contrato de 20, 25 páginas, com 3 perguntas que você faz bem feito, ele te traz tudo que você precisa saber. Então, assim, eu acho que em termos de produtividade, é fantástico o que pode propiciar para a nossa vida, né? Tanto pelo aspecto particular quanto pelo aspecto profissional. Em casa eu tenho observado, eu tenho 2 filhos, uma filha de 15 anos, e aí eu tenho observado um pouco e chama a atenção o uso na escola, né? E aí eu tenho até observado, minha filha estuda num colégio mais tradicional, alemão e tal, mas a escola também tem cedido um pouco, no começo foram resistentes, mas o último dela, que eu achei fantástico, que pena que não tinha isso na minha época, era um trabalho que ela tinha que colocar no padrão ABNT. E para quem já fez isso, sabe que isso é chato pra caramba, né? É 2 centímetros aqui, é 3 ali, parágrafo aqui, quebra de página. Cara, ela pegou o trabalho, que era umas 15, 20 páginas, colocou no GPT, por favor, transformar em padrão ABNT, aí sumiu a imagem, não, mas agora eu quero com as imagens, não sei, 3 ou 4 interações, ela estava com o negócio pronto. Então, assim, eu acho que os usos são dos mais diversos, e aí na vida, né, particular, de novo, e profissional, eu acho que tem auxiliado muito. Na Porto, a gente, como executivo, tem um próprio, né, e depois a gente fala um pouco sobre isso, mas com a LLM também dedicado, mas a gente tem incentivado, inclusive, o uso de todos os profissionais, porque, de fato, eu acho que para ganho de produtividade é fantástico. Legal. Eu já queria entrar aqui com você, então, nesse tema, né? Porque na Allianz, a Allianz fez realmente um projeto corporativo de ter o GPT da Allianz. E na Porto eu acompanhei, vocês criaram o conceito de uma sala de IA, justamente como um dos projetos ter o chat da Porto, né? Conta um pouquinho, por que motivou a criar uma sala de IA e o que é esperado dessa sala? Bom, vamos lá, até também para deixar todo mundo aqui equalizado, né? Eu sou do Porto Bank, que é a vertical financeira, né, de negócios financeiros do Grupo Porto. Então, a gente é a unidade de negócios dentro do grupo que eventualmente sentiu até mais necessidade do avanço do uso de IA, e por isso a gente montou, então, esta sala dedicada ao tema, para matricular ali cases que a gente gostaria de ter experiências diferentes, e aí, inclusive, convidando, né, a Tech aqui para participar da sala, e é um membro que participa integralmente. E aí, um dos projetos pilotos ali que surgiu na sala é o GenAI, um chat que a gente criou exclusivamente para tratar temas, né, do ambiente profissional ali. Então, vai desde do uso para normas, políticas internas, até normas regulatórias, muito no sentido de acelerar a produtividade e dentro de um ambiente controlado, onde a gente possa dividir até um mapa estratégico, sem preocupação desse tema sair desse ambiente controlado. Então, acho que é uma iniciativa que foi das primeiras e que a gente entende ser bastante positivo, primeiro por uma questão até de aculturamento, né? Eu acho que as pessoas cada vez mais vão precisar se aculturar ao tema, né? No começo a gente sequer se lembra ou se lembrava, né, do que tinha ali uma solução, que tinha uma ferramenta à disposição. Quando você começa a usar e aquilo vai virando um hábito, o negócio, obviamente, entra no automático e fica muito funcional. Não, e vocês conseguiram, dentro da sala, reunir vários profissionais ali de todas as skills para conseguir fazer isso ter o que se comenta muito dos guarda-reios, seja de segurança, seja os guarda-reios realmente para proteger ali o próprio usuário que está implantando, usando e tal, né? Sem dúvida, acho que essa é uma preocupação desde o início, né? E aí nesta sala, obviamente, a gente tem como membro também integrante cotidiano
segurança da informação, a nossa tecnologia corporativa, ou seja, que atende as 4 verticais dentro da companhia, tudo isso prezando por essa segurança, para a gente ter tranquilidade, para que todas as iniciativas que forem tocadas ali pela sala vão estar dentro de todos os guarda-reios possíveis, né, de segurança que se espera num tema que é novo, né, que na verdade o tema é velho, né, mas a gente aplica ele com mais usabilidade recentemente e com segurança acima de tudo, que eu acho que é o primordial aqui, né? Legal. Zé, você, apesar de ter o GPT Allianz lá, foi um dos caras, e como sempre, né? Eu acompanho você desde projetos que a gente implantou de chat. Cruzou de novo aqui um pouquinho. Foi? Acho que agora foi. Acompanho você em vários projetos que a gente fez de inovação lá na Allianz, e você sempre brigando com o grupo internacional. Então, você aprovou recentemente, lá com o Design Authority, toda a tua IA aqui no Brasil e etc. Conta um pouquinho como é que é esse desafio de lidar numa multinacional querendo criar soluções no Brasil. Wolf, o desafio é enorme, né? A Allianz está presente em 70 países, 70 diferentes países, e eles são organizados. O alemão é muito organizado, né? Então, a gente, na verdade, criou um conselho, começou com um conselho exatamente para fazer esse Design Authority, e as OIs, né, que a gente chama de OI, vão apresentando os seus projetos exatamente para aprovar e verificar até se já não tem uso em algum outro país. Então, isso é um ganho e um benefício, né, de você ter uma empresa tão enorme. Então, você pode ter um ganho, por exemplo, outro dia a gente estava vendo um processo de operações de back-office da Malásia. Então, totalmente voltado a IA e super up-to-date com o que a gente está falando aqui de ganho operacional e tudo mais. Então, a gente começou assim, o Brasil foi um dos primeiros a apresentar um projeto em parceria com a Tech. Então, esse conselho ele é bem puxado, porque ele tem uma aprovação de arquitetura, ele tem uma aprovação de segurança da informação, ele tem uma aprovação de data privacy. Então, a gente passa por todos esses passos, e aí, automaticamente, a gente foi aprovado para fazer o primeiro case, um agent, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma experiência bem bacana e é legal transmitir isso, né? Como as companhias podem utilizar esse benefício, né, de estar presente em vários países e utilizar diferentes IAs aí que estão sendo construídas. Conta então, conta o que é esse agent, o que vocês já fizeram aí, pude participar também junto. Bom, esse agent, a gente tem um chatbot, né? A gente tem hoje, atualmente, um chatbot tradicional ali, aquela árvore de decisão, e começamos um projeto aí em parceria com a Tech, né? E a ideia inicial era exatamente começar pequeno. Então, a gente escolheu ali alguns serviços, principalmente de cobrança, no qual a gente detectou que tinha uma grande oportunidade, e assim foi, né? Então, a gente tinha ali, através do nosso bot, 3 ou 4 autosserviços ali de atendimento, de boleto, segunda via, né? IPTE, código do IPTE. E a gente colocou o agent, ele já está no ar, né? Começamos com uma POC, mas logo estendemos para todos os clientes. E o resultado é muito legal, assim, a diferença é brutal. Para vocês entenderem o que o chatbot fazia, hoje o agent está retendo diretamente no serviço 54%, em média, a mais do que o atendimento. Então, o que chegava no bot, que passava para o humano, o agent de IA consegue segurar 54%. É um número incrível. Outro dia a gente bateu 80%, ficamos assim, contentes demais, e a ideia agora é estender para as outras linhas, sinistro, gestão de apólice, porque o resultado realmente é impressionante. E é um aprendizado contínuo, né? Você sabe, né, Wolf? Então, a gente está ali, essa IA aí, a gente vai treiná-la para ficar mais ainda eficiente e buscar melhores resultados. Legal, Zé. Obrigado aí por poder deixar a gente fazer parte também desse projeto. Parceria. Violim, você também tem uma missão de atendimento muito forte, né? Atendimento da Porto Bank tá com você. Vocês tiveram um projeto criado, acho que no ano passado, do Porto Bank Resolve, e esse ano tem um desafio grande de colocar IA lá dentro.
conta um pouquinho. Sem dúvida. O Portobank Resolve é uma solução nossa de interação de atendimento ao corretor. Né, para seguros é muito tradicional, né, o canal corretor como o canal principal de vendas, e a gente, como uma unidade financeira, de negócios financeiros dentro do grupo, também conta muito com o corretor como um player importante aqui para a distribuição dos nossos produtos. E tem uma grande diferença entre seguros, o mundo de seguros e o mundo de produtos financeiros, que o corretor, em certos momentos, ele tem uma certa dificuldade de lidar. Para negócio de seguros, o corretor ele é o representante oficial do cliente e ele tem acesso a todas as informações, ele é um procurador, um representante, ele faz e toma qualquer decisão em nome do cliente. Para negócios financeiros, ele não pode fazer isso. Então, nós temos cartão de crédito, nós temos consórcio, nós temos empréstimos, financiamentos, e o corretor ele não pode ter acesso, por exemplo, a uma fatura de cartão de crédito do cliente dele, por mais que ele tenha indicado ali o cliente para nós, tal. E aí o Portobank Resolve veio com esse intuito, né, de desonerar o corretor, de ter que lidar com isso. Muitos corretores eles veem valor nesse serviço, eles fidelizam o cliente, né, final, prestando esse serviço pelo cliente, mas em produtos financeiros tem essa limitação, e até regulatória, obviamente, de prevenção de segurança de dados e etc. Então, o Portobank Resolve ele é uma plataforma onde a gente criou também aqui em conjunto com a Tech, onde o corretor interage diretamente com nós no Bank, onde a gente atua pelo corretor na demanda que ele assim precisar, atendendo direto à expectativa do cliente e através de um workflow, o corretor, o demandante acompanha todo o passo a passo e tem a resposta de tudo que vem acontecendo. Nesse chassi vem também o que a gente internamente chama de esteiras, né? Que nada mais é que também um grande workflow de interação aí que a gente expande além do corretor para clientes. Então, por exemplo, pegar um produto nosso aqui, o consórcio. O consórcio de imóvel, por exemplo, nós no Portobank a gente tem a liderança do mercado de consórcio de imóveis no país, né? A maior carteira administrada. E é um dos produtos mais burocráticos que se existe por essência. Para quem já comprou um imóvel, seja financiado, seja por consórcio, sabe que tem toda ali uma questão de passar por cartório, alienação de imóvel, etc. E a gente conseguiu, através dessa esteira, ter o primeiro produto, e aí com muito orgulho, né, no país, 100% digital, né, inclusive partindo aqui para um imóvel, onde desde a assinatura de contrato e a antiga escritura, né, um contrato com alienação financeira, é feito 100% digital. Então, tem interação com o cartório digital, tem e aí instrumentos da IA já nos auxiliam, né, na leitura, num processo inicial, né, na leitura da matrícula de um imóvel, que é aquele documento onde ficam todos os registros e tudo que acontece, né, na história de um imóvel. Então, essa matrícula traz informações importantes que a gente coleta ali, primeiro por um OSR, depois com o uso de dados para preencher um contrato, o nosso contrato padrão, e aí a partir daí tem toda a interação com o cliente 100% digital. Então acho que são iniciativas como essa, né, de atendimento e interação com o corretor e com o cliente, que a gente mais tem evoluído e mais importante tem sido para nós no ganho, de novo, de produtividade e experiência do cliente. A gente percebe, e quando recentemente, Fernando, eu fiz uma avaliação, a produtividade, redução de custo é um negócio que está muito, a gente consegue saber com fácil frequência, de medir, né? Fácil de medir, mas a qualidade a gente precisa de indicadores, aí, NPS, etc. E quando a gente faz essa comparação, além, né, de quesitos de produtividade, a gente também teve um ganho expressivo, pegando só esse exemplo que eu dei aqui nessa esteira de consórcio, de mais de 10 pontos de NPS. Não, e tivemos uma melhoria também no Reclame Aqui, que foi uma outra forma que a gente conseguiu medir a eficiência da jornada, né? É muito interessante esse caso do consórcio, porque, como você falou, Violim, ele é um processo, nas outras administradoras eu vejo isso, muito manual.
depende de muitos BPOs. Então, é uma empresa que faz a escrituração, outra empresa que faz o laudo do imóvel, a outra que é o perito. Então, tudo com humanos. E quando vocês conseguiram colocar em todas as partes do processo isso de forma digital, também para o cliente, não só uma questão de experiência, mas o prazo de pagamento reduz muito. E o consórcio, diferente de um financiamento de imóvel, que você está lá e você financia na hora, e aí você pega a chave na hora e vai para dentro do imóvel, o consórcio, ele começa esse processo de avaliação na hora que você é contemplado. Então, o cliente está numa expectativa de usar o produto muito grande. Então, é a hora da verdade, né? É a hora que o produto se entrega. E sabe, Fernando, a gente fez uma experiência recente, a gente já evoluiu muito, né, nesse lead time, né, no tempo entre a escolha do imóvel ou do veículo pelo cliente até efetivamente o pagamento. Isso com o uso da esteira, com os instrumentos que a gente foi colocando, inclusive com a IA, e a gente tem muito por fazer ainda nesse sentido. A gente ganhou muito em tempo, mas a gente já tem experiência recente que a gente consegue, da escolha do cliente pelo imóvel, né, desde que todo o documento deste imóvel esteja ok, até o efetivo pagamento, fazer isso em 4 dias. De novo, para quem já fez um financiamento imobiliário, sabe que o prazo tradicional é 30 dias. Hoje, que está mais avançado, que isso já foi 60 no passado. E a gente consegue agora fazer um pagamento em 4 dias com, de novo, processo 100% digital. Legal. Ô, Zé, você também nessa parte de documental e também de leitura de imagem, a própria Aliança, ela tem uma empresa que ela comprou recentemente, né? Não sei se recentemente, sim. Mas e vocês estão usando aqui no mercado brasileiro, né? Sim. A gente adquiriu, né, para o grupo a Control Expert. É uma empresa de soluções tecnológicas, basicamente voltadas a vistorias e imagens, tratamentos de imagens digitais. E foi muito interessante, né? A gente começou um case com o sinistro de automóvel. Criamos uma aplicação no qual o segurado ou o corretor, ele basicamente pode avisar um sinistro rapidamente. Então, tanto por parte do corretor ao cliente e até do terceiro. E basicamente são imagens que ele tira ali no momento do aplicativo. E aí entra uma inteligência artificial que já faz toda a leitura, ele já verifica se tem fraudes. Então já é um benefício para a companhia também, né? A gente consegue acompanhar fraudes. Mas o grande benefício é para o cliente, porque basicamente a gente acelera muito o processo de análise de sinistros, chegando até o ponto de veículos com pequenas avarias. A gente é um sinistro de baixa monta, a gente já oferece ali um cash settlement para ele, ele cuida ali, resolve na hora e basicamente você já está matando ali o problema do cliente e da seguradora, né? Então, você tira os processos operacionais da seguradora, então é a inteligência artificial ali utilizando e dando benefício para os dois lados, né? Então, é um case bem bacana. Quer falar? Não, e de novo na hora da verdade, né? Porque é ali que se concretiza o sinistro para seguros, é onde se concretiza a entrega efetivamente do produto. Muito bacana. Eu vi recentemente numa outra seguradora várias imagens editadas por clientes com a batida. Ou seja, nunca teve a batida e usando IA, está preparado para tudo isso. Exatamente esse tipo de fraude que a gente pega no serviço. Exatamente. Na imagem é mais fácil, no vídeo via live, como faz na Control Expert, é mais difícil do cara conseguir fraudar, né? E agora a gente já está estendendo para o residencial também, então tá assim, é o futuro, né? Vai acabar sendo para todos os produtos um case bem interessante. E na verdade esse tema da fraude, para a gente é importante porque reduzindo a fraude a gente reduz o preço para todo mundo, né? Eu falo que hoje o problema grande que a gente tem no setor de saúde, né? E aí você tem as companhias estouradas em termos de orçamentos, etc. É porque tem muita fraude, seja no reembolso, seja no uso do sinistro, né? A sinistralidade alta. Isso faz com que o preço suba para todo mundo e a gente tem poucas pessoas dentro do sistema privado. Exatamente, né? Outro tema aqui, Violim, que vocês também no atendimento usaram IA, foi para sumarizar para o operador, né? Então,
Conta aí. Aí, aqui falando já de operação de atendimento mesmo, de call center, né? E a gente tem na Porto um call center próprio, com todos os colaboradores da própria Porto, trabalhando nas operações do Porto Bank, alguma coisa como 1.000 colaboradores. E eu acho que teve duas iniciativas bem bacanas aqui para esse público. Primeiro, num primeiro momento, um copiloto, né? E aí, isso foi até uma decisão estratégica, a gente não seguir com interação, no primeiro momento, direta de IA com o cliente final. Isso é uma decisão bastante pensada, repensada, e necessariamente, obviamente, que isso não deve se permanecer assim indistintamente, mas por algum tempo, até a gente tem muita segurança, a gente ainda não aplica. Mas quando a gente fala do nosso atendente e ali com esse serviço de copiloto, né, fazendo busca em todas as bases, a vida do nosso atendente não é fácil. A Porto tem mais de 40 empresas distintas com mais de 100 produtos distintos. Então, por mais que a gente setorize ali o atendimento por produtos, mas na verdade o cliente muitas vezes é compartilhado e ele quer falar sobre o produto que ele quer, né? Não é a gente que escolhe sobre o que o cliente quer falar. Então, nesse sentido, o copiloto ajuda muito, né, buscando informação em todas as bases, etc. Então, eu acho que essa foi uma boa iniciativa que a gente mede também por qualidade, por percepção do cliente, C7, NPS, e todas as pesquisas indicam melhorias significativas quando a ferramenta é usada. Já a sumarização de conversa, né, aplicada especialmente nos nossos atendimentos digitais, por um canal de chat, WhatsApp, Apple Business Chat, quando a gente sumariza e traz esse resumo, né, da conversa anterior, do que se passou, do que está passando pela jornada ali do cliente no momento de contato, de interação, trouxe para a gente ganhos significativos, na ordem de 30% aqui de produtividade, ou seja, de tempo de tratamento, ali, de tempo da operação de atendimento, que no final das contas, além, de novo, de produtividade, também transforma na percepção de melhoria para o cliente, que é onde a gente sempre foca aqui toda e qualquer solução, né? A gente inicia sempre buscando como é que o cliente vai perceber isso, como é que a gente melhora a experiência do cliente. E eu acho que esse tem sido um uso bem bacana que a gente já tem em prática, né? E é relativamente simples, né? Porque isso a gente faz no dia a dia, né? No começo você falou, eu para ler um contrato hoje, eu jogo lá o contrato e ele sumariza para mim, ele sumariza o e-mail. Então, nada mais natural do que a gente sumarizar para o operador o que aconteceu, seja na URA, seja no chat, no WhatsApp, no bot, quer dizer, trazer para ele sumarizado e acabar com aquele segundo posso ajudar, que é o que deixa o cliente nervoso, né? Então... Total. A gente está implantando uma ferramenta de CRM agora, né, conhecida também de mercado, e exatamente estamos aí novamente com um projeto com a Tech. É um agent que vai facilitar a vida do operador, exatamente esse momento, né, que você está fazendo uma chamada ali, querendo resolver um problema de sinistro, resolver algum caso de cobrança, e antigamente você tinha ali que esperar, né, até o operador se encontrar ali em vários sistemas, e hoje a gente já consegue com o agent fazer um resumo que o operador basicamente já atende, já comentando, você tem um sinistro aberto, você está com uma parcela pendente, você quer resolver algum caso. Então a IA aí, né, facilitando a vida dos dois lados novamente, né? Eu acho que esse é o grande diferencial aí do... E unindo os sistemas, né? É interessante esse projeto do CRM. Eu participo, às vezes, dessas salas, vários provedores querendo buscar a solução. E o que eu tenho visto em grande parte dos fornecedores que vocês têm lá é de realmente tentar soltar uma solução que é o melhor para a aliança. Assim, exato. Não tentar cada fornecedor puxar para o lado que é o que a gente vê normal nas empresas. Exato. Então, todo mundo meio que se ajudando para vocês... Porque assim, é interesse de todo mundo que tenha soluções no mercado, né? É isso aí.
Zé, você falou antes um pouquinho do tema do código. Sim, esse conta, case conta um pouquinho desse caso, apesar de ser bem técnico, com certeza vocês tiveram ganhos expressivos. Sim, sim, benefício para a companhia, né? Na verdade, a gente está num momento de transformação, então a gente está buscando um novo core, principalmente para o nosso produto principal de automóvel, né? E começamos esse projeto e nos deparamos ali com um desafio, exatamente o legado, né? Parte dele ainda estava no mainframe, parte em Java, né? Grande parte do front. E a gente está falando ali de um produto de 1 milhão de linhas de Java e de 700 mil linhas de COBOL. Então, a gente precisava ali de um auxílio rápido, né, de como documentar tecnicamente para transformar e já passar para novo código. E a gente usou a IA generativa incessivamente ali, né, várias vezes buscando o melhor dela. E a gente conseguiu tanto transformação de código já, né, para um novo modelo, além de uma documentação funcional de todo esse modelo, dando um suporte absurdo para a área de negócio. Então foi um baita case, isso a gente fez em menos de 5 dias, já estava tudo documentado e praticamente um novo código saindo ali num formato que a gente vai utilizar. É lógico que a gente tem que sempre, né, o acabamento do ser humano, né, vai lá, minha equipe entrou de cabeça, né, tá transformando, mas o case é sensacional. E o nível de qualidade da informação absurda. Então, foi um case interessante. Não é para o usuário final, não é para o cliente, para o corretor, mas para a companhia deu um baita resultado e um diferencial grande. Não, e outra coisa, né? Assim, tem muitas das tecnologias que a gente tem nas seguradoras, bancos, são muito antigas. E não dá para desligar de um dia para o outro, não dá para mudar o código de um dia para o outro de linguagem. Então, a gente tem visto vários projetos onde pessoas mais novas, que estão com tecnologias, que conhecem tecnologias mais novas, conseguem desenvolver na linguagem que ele conhece e aquilo depois é traduzido para a linguagem do sistema, né? Então, isso vai trazer também mais profissional para a área, que é muita dificuldade hoje contratar profissional para esses sistemas mais antigos. Total, né? Total. Uma mensagem para a gente deixar aqui, seja para quem está entrando nas empresas, seja para quem está nas empresas, qual é a tua recomendação para o profissional? Né? Eu falo que assim, eu vejo que a gente está vivendo uma fase de lovers e haters da IA. Ou tem os lovers que querem usar para tudo, né? Ou os haters que querem falar que a IA sempre alucina. Né? E aí você pega, o pessoal posta, alucinou mais uma vez, não sei o que lá, né? Então tem os dois lados. O que você passaria de mensagem para quem está chegando, seja os mais jovens, seja quem já está nas companhias? Violin, então vai, tanto faz, um dos dois vão ter que responder. Não, eu acho que tem que, a minha mensagem é aproveitar ao máximo, né? Eu tenho até um case interessante, né? Um dos cases de IA que a gente tem é para acelerar o desenvolvimento de código. Então, a gente também já colocou, já tem uma produtividade ali de 10%, 15% de ganho direto. E eu uma vez coloquei um dos desenvolvedores, a gente apresentando, ele falou, isso aí vai tirar meu emprego, pô. Ele ficou desesperado. E a gente falou, não, calma, não é isso. A ideia é a gente usar da melhor forma possível. Até porque a IA não... Você comentou bem, né? Chega um momento que você tem que ter o humano tocando. Então, é aproveitar da melhor forma possível, otimizando processos, ganho de escala, né? Então, a gente vem buscando exatamente isso. Na Allianz, a gente tem uma política de começar sempre pequeno, testa 2 vezes, testa 3 vezes, erra, volta, e aí a gente começa a investir no que realmente vai dar resultado e vai fazer o diferencial, tanto para a companhia, clientes, corretores. Então, a mensagem que eu deixo, acho que é essa. A gente não pode ter medo, temos que seguir, vai avançar muito, né? A gente está só começando, é a pontinha do iceberg, né? Mas a gente tem muito a produzir ainda, né, nessa linha. Muito nesse sentido também. Eu acho que aqui, da mesma forma que hoje não se segrega mais, né, um executivo de negócio, um profissional de negócio, um profissional de tecnologia, é a mesma coisa, né? Você tem que entender minimamente de tecnologia, ainda que você seja um cara de produto, que você seja um cara de risco. Não tem mais essa distinção.
IA é isso, eu acho que se for lutar contra, você vai lutar contra, é uma briga perdida. Agora é óbvio, eu acho que também serenidade faz todo sentido. E talvez o que incomoda, até irrita um pouco o executivo, é porque a IA virou um negócio que assim, é no café da manhã, no almoço, na janta, para tudo tem IA, de repente para abrir a porta do banheiro agora tem IA, para puxar o papel higiênico tem IA. Então isso até acaba incomodando um pouco o executivo. Mas é inegável tudo que a gente tem e que a gente pode fazer, né, com bom uso da IA. Eu acho que para todos os profissionais, de novo, aqueles que estão entrando, quem já está no mercado, quem já está perto de sair do mercado, tem que se atualizar e tem que entender, porque os benefícios são profissionais e pessoais, inclusive. Então, você estava falando da sua avó, né, que usa o GPT. Cara, é fantástico, porque é isso, né? É um negócio que vem para facilitar. Então, minha recomendação forte aqui é use, com cautela, com moderação, com cuidado, testando, como o Zé trouxe aqui, mas é um mundo sem volta. Obrigado, Violim. Obrigado, Zé. Obrigado. Todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Fernando. Obrigado você. Obrigado.